Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula, nossa segunda unidade. Bom, espero que vocês tenham lido o livro, que vocês estejam gostando da nossa disciplina e percebendo que ela realmente vai auxiliá-los na atividade profissional de vocês, ao qual vocês vão estar lidando com gestores públicos em todo momento e precisa estar auxiliando. Meu nome é a professora Alessandra Cristina e a gente vai estar na nossa segunda unidade da disciplina de auditoria e controladoria. Vamos iniciar. Então, aula 2, nós vamos estar falando sobre controle social e transparência no Brasil. O que vai estar abordando os objetivos? Então, o objetivo ele vai estar falando conhecer aspectos relacionados com o controle social e suas finalidades e identificar algumas formas de exercício desse controle praticadas no Brasil, visando provocar seu envolvimento e participações ativa na defesa da extensão e efeito multiplicador de uma cidadania responsável e vigilante sobre o desempenho público estatal. Então, na nossa primeira unidade, nós falamos sobre o controle no geral, que seria o controle, e agora a gente vai estar falando o conceito de controle social. Então, controle social, o que traz, o que o livro traz para a gente de conceito? O conceito de controle social indica, portanto, a participação da sociedade civil na elaboração, acompanhamento e verificação ou monitoramento das ações de gestão pública. Então, a gente vai ter, e nessa unidade nós vamos estar abordando, como a gente falou primeiro, do controle, então nós falamos de várias técnicas, várias legislações, que segue ali o controle, que segue a gestão pública. Aqui nós vamos, na unidade 2, a gente vai estar mais direcionando para a questão social, para a parte que a sociedade tem que estar acompanhando, tem que estar realmente verificando o funcionamento, se está sendo tudo correto. É o que a gente vai abordar mais detalhado na unidade 2, é o que o conceito trouxe para a gente de controle social. Vamos continuar. Então, a nossa Constituição, que é ela que traz e tem toda ali a nossa fundamentação legal, então o artigo 74 fala sobre controle social. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Então, o Tribunal de Contas, se vocês observarem, a gente vai estar, a maioria das vezes no livro, falando da União, falando da parte federal, porque nossa legislação maior e que os outros municípios, a gente entendendo federal, a gente sabe como que é o acompanhamento dessa parte de legalidade do caso do Estado e do município. Então, o artigo 74 da Constituição, ele deixa claro essa questão que todo cidadão ele tem que fazer seu papel. Então, o gestor ele tem que fazer correto, administrar. Então, a gente, ali no nosso papel social, no nosso controle social, a gente tem que estar denunciando. E aqui eles falam do nosso órgão externo, que é o que a gente denuncia, que é o que ele vai estar ali averiguando. Então, o tempo inteiro nós vamos estar abordando sempre de controle externo e controle interno. Vamos seguir. Então, a gente falou ali do Tribunal de Contas da União, mas nós temos também o Tribunal de Contas do Estado, e temos o município, mas que também o Estado ali, ele acompanha todo lançamento também, o município presta conta também para o Estado. Então, o que é o Tribunal de Contas da União? Nesse caso, como eu disse, a gente está falando da União, mas é o mesmo esquema que acontece ali no caso dos Estados também. Tem poderes para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração, direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade e à fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de receita. Resumindo, eles acompanham e fiscalizam todo o procedimento ali da instituição pública. Então, o papel do controle interno, que a gente falou na unidade 1, é deixar tudo em funcionamento corretamente dentro do órgão, porque o Tribunal de Contas, ele vai lá para estar fiscalizando se realmente está seguindo correto. Se a gente tiver um controle interno firme, que realmente faz o seu papel, não vai ter nenhum problema de multa, de problemas maiores, porque as coisas já vão estar ali corretas. Então, um dos nossos controles externos é o Tribunal de Contas. Vamos seguir.
Então aqui a gente tem alguns tipos de modelo de controle social. O primeiro é o modelo de controle social grupal. Então ele tem o papel de habilitar, fortalecer o posicionamento e viabilizar a concretização da atuação constante dos atos administrativos. Então ele, como a gente fala ali grupal, ele é na forma de associação civil, de organizações. Então essas organizações civis que as pessoas se organizam é um modelo de controle social grupal que acompanha. Outro que a gente tem é a ouvidoria. Então a gente tem a ouvidoria. A ouvidoria, ele serve de feedback tanto para coisas boas como ruins. Se vocês observarem dentro dos sites, lá vai ter, e nos próprios setores, tem a ouvidoria. Então o que serve a ouvidoria? Qualquer reclamação, qualquer problema, isso na parte do judiciário, né, no geral, você teve algum problema, de repente está com algum processo, não está andando, não teve retorno, vocês encaminham a mensagem ou ligam e reclamam na ouvidoria, olha, aconteceu isso e isso. A ouvidoria é esse feedback, é essa pessoa, essa equipe que vai ter contato com a população para saber o que está acontecendo de errado ou, de repente, até elogios. Você pode ligar e falar, olha, que legal, fizeram um trabalho bom, deu certo, também pode elogiar, não é só crítica. A ouvidoria serve para isso, como um feedback para saber até que ponto a instituição pública ali, o órgão público, está fazendo as coisas corretas ou não, tem reclamação, tem que melhorar. E a gente só consegue melhorar isso na iniciativa pública ou privada quando a gente tem esse contato da população para realmente verificar se a gente está fazendo as coisas corretas, porque mesmo sendo órgão público, por mais que a gente não tenha objetivo de lucro, a gente presta serviço para a sociedade. Então a gente tem que atender bem essa nossa população, que no final das contas é o que paga imposto e é o que, por esse motivo, circula tudo. E o último que a gente tem é a Defensoria Pública. Então todo cidadão, ele tem por lei ter atendimento jurídico gratuito. Então, quando ele não consegue pagar, ele tem algum problema, a Defensoria Pública está ali para estar atendendo essa população com ações gratuitas. Ok? Vamos continuar. Então, dando continuidade falando sobre o controle social, aqui a gente tem sobre o exercício da cidadania como um fortalecimento do controle social. Então, Paiva traz para a gente. O exercício do controle social pressupõe, de um lado, um Estado decidido a assegurar aos cidadãos o exercício desse poder e, de outro, uma sociedade civil composta por cidadãos conscientes do seu papel e disposto a ter uma cidadania ativa junto ao Estado. Bom, aqui a gente vai dar continuidade na nossa unidade 2, falando sobre o princípio da publicidade e transparência na administração pública. Então, a gente tem ali o princípio da publicidade e o princípio da transparência. Peço já desculpa ali do erro de ortografia, que eu inverti ali a transparência, mas em cima está escrito ali corretamente, então a questão da transparência. Então, o princípio da publicidade, a gente já falou um pouco ali na unidade 1. Então, a publicidade é que o governo, ele tem por obrigação divulgar. Então, todos os atos públicos, você tem que dar divulgação. A sociedade, ela tem por obrigação ter conhecimento. Então, normalmente, essa divulgação é feita em sites, né? A gente tem o Diário Oficial, por exemplo, do Estado, tem da União, e também nas revistas de maiores circulações é publicado. Então, no caso de licitação, eles têm que publicar. No caso de concurso, no caso de seletivo, qualquer concorrência pública, legislação, lei, tem que ser divulgado para que a sociedade tenha conhecimento, né? Vamos ver o outro princípio. O princípio da transparência, ele traz destaque a questão da responsabilidade fiscal, né? Que a gente já falou ali da lei, e às vezes a gente fala, nossa, agora, né, o governo tá bonzinho, tá publicando, a gente consegue ter acesso, isso é lei. Eles são obrigados, essa questão da transparência é um dos princípios, se eles não seguirem, eles também estão passivos de punições, e é uma forma de ficar transparente, do governo deixar claro o que ele está fazendo. Aí às vezes pode falar, mas será que tudo que divulga é correto? Olha, eu não fiz acompanhamento do governo federal, mas estadual, o nosso sistema FIPLAN, realmente tudo que é executado, que é pago dentro do Estado para a empresa ou para a pessoa física, lá vocês conseguem ter acesso de todo o pagamento.
Então, realmente é feito questão de salário. Então, esse site, a prefeitura também, eles divulgam, né? Eu tenho vários alunos da pós-graduação que já fizeram trabalhos, né, acadêmicos, trabalho científico, monografia, com informações dos sites de transparência. Então, é lei, eles têm que divulgar e eu acho que a gente, como cidadão, tem que acompanhar para que a gente possa realmente entender e cobrar. E vocês, né, a gente que estão ali, vocês estão na administração pública, daqui a pouco formando, tem que saber para estar orientando ali os gestores que vocês vão estar trabalhando. Ok? Vamos para o próximo. Aqui a gente, continuando ali o princípio da publicidade, a gente, o que Cruz traz também, que a expressão transparência não se confunde com o princípio da publicidade, esculpido na Constituição Federal, pois não basta a divulgação dos atos e dos números da gestão, mas é necessário que esta seja efetuada de forma que a população em geral tenha condição de interpretá-los. Então não basta divulgar se a população não vai entender. A gente tem que divulgar e tem que ter escrito e tem que explicar de uma forma clara para que o cidadão realmente entenda. Então a gente falou muito de cidadão. Então, aqui para que a gente entenda um pouco o que é cidadão. Então, ser cidadão é participar da vida no local. Então, é a gente participar de tudo. Quando a gente fala cidadão, não é simplesmente a gente mora no bairro, a gente vai ter problemas às vezes no bairro. Às vezes precisa de uma creche, precisa de uma quadra, que é uma praça. Então, nós temos que fazer o papel de cidadão, não achar ruim, se incomodar com aquela situação e ficar lá. Não, a gente tem que ir atrás, tem que reunir, tem que cobrar. Nós temos o dever de fazer isso, porque tudo, né, que está sendo construído, as coisas que estão sendo administradas, é com o dinheiro público. E qual que é o objetivo desses gestores? Fazer o benefício para a população. Então você, como cidadão, tem que reclamar, tem que reivindicar, tem que participar. Por exemplo, a Câmara Municipal, eles votam, né? Vocês já tiveram aula de contabilidade pública, a LDO, a LOA, eles votam o orçamento. Tem que ir lá ver o que eles estão votando. Será que o que eles estão colocando de orçamento para o ano que vem está incluindo alguma coisa do bairro de vocês, que vocês gostariam? Então, a gente tem como cidadão estar participando. Ok? Vamos ver o próximo. Participação em conselhos e associações de controle social. Então, quando a gente fala de conselhos e associações, a gente também faz nosso papel de cidadão, mas o que é o conselho? Todo município, eles têm os conselhos que é obrigatório. Tem conselho de saúde, conselho municipal, tem conselho de lazer, tem vários conselhos que eles são obrigados a montar, e aí tem várias pessoas de vários órgãos e o cidadão no geral. Porque é ali que é votado, olha, a gente vai decidir, de repente, por exemplo, chegou uma verba da saúde. Então é lá que eles vão decidir como que vai aplicar esse dinheiro. Então esses conselhos funcionam assim, é como se fosse uma representação da sociedade para que eles consigam fazer uma votação que realmente seja o que a sociedade quer. Mas para isso o cidadão tem que participar, ele não pode ficar fora. E as associações são associações que se reúnem, associação de bairro, associação da cidade. Então são associações que as pessoas lutam, né, por alguma situação em si e elas se reúnem para estar reivindicando. Então, tudo isso são controles sociais que você acompanha e também faz parte, como cidadão, de estar se envolvendo, cobrando e participando. Ok? Vamos continuar. A gente vai estar falando agora sobre a accountability. Essa é uma palavra, né, que não é muito fácil de falar, até porque ela não é uma palavra brasileira, mas ela é importante que vocês entendam o conceito, porque em vários locais da administração pública vai estar essa palavra. Então, qual é o conceito dela? Então, esse termo ainda sem tradução para o português pode ser entendido como responsabilidade pelos resultados, responsabilidade de prestar conta, responsabilização dos gestores públicos ou responsabilidade de uma pessoa perante a outra. Então, é aquela obrigação que o gestor tem de prestar conta. Ele tem aquela responsabilidade de divulgar e de prestar conta para a população do dinheiro público e das suas ações. Então, esse termo ele está relacionado à transparência, à democracia, à participação popular e à governança corporativa. A questão da governança corporativa, ela é nova, ela é muito interessante e é um sistema que está sendo usado não só na instituição pública, como também na instituição privada. Nós temos empresas de capitais abertos, né, de companhia aberta, com ações, que elas usam a governança. Então, o que quer dizer essa governança?
é deixar claro, para que a empresa ela trabalha com seriedade, ela trabalha com clareza e que as coisas que ela faz é transparente. Tá? Então, é importante, faz parte ali do termo, que os órgãos, no geral, a gente também tem que estar seguindo. Ok? No livro, como eu disse, vocês vão ter mais detalhado, tem os conceitos, leem novamente, para que não tenha dúvida surgindo, só encaminhar a mensagem pelo AVO. Vamos continuar. E aí vamos agora na transparência, a gente vai abordar ali rapidamente sobre divulgação, compreensão e iniciativa populares. Então a gente tem a questão do diário oficial, que nós já abordamos, né? Nós falamos a questão ali da divulgação, que a gente tem que dar publicidade. Então uma das opções que nós temos é o diário oficial e temos também os jornais de grande circulação. Então são os dois locais que a gente pode estar fazendo divulgação, como eu disse, de concurso, de posse em concurso público, de contratação, de seleção, os dois locais que a gente pode estar divulgando. Outro que nós temos é a compreensão. Então nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente também já abordou, e esse artigo, que é o artigo 51, ele fala ali sobre a questão da transparência, da gestão fiscal, inclusive pelos meios eletrônicos, que nós já falamos que agora está sendo divulgado. A Controladoria Geral da União, ele também faz parte ali da questão, ele acompanha essa questão da transparência, então ele é um órgão central do sistema de controle interno e ele vem incentivando a participação popular, porque ele vem desenvolvendo cartilhas, cursos, então ele vem fazendo, porque às vezes a população, ela tem vontade, ela quer conhecer, ela quer participar, mas ela não sabe como. Então, como para eles também é importante que a população acompanhe, porque a população acompanhando faz com que os gestores trabalhem corretamente. Com isso, quando eles forem fiscalizar, as coisas estão mais corretas. Então, eles estão fazendo esse trabalho de cartilha, de curso, para que a população consiga compreender onde está seu papel, como que pode cobrar, o que pode fazer. Outro modelo que a gente tem é o orçamento participativo. No livro ele detalha melhor, mas o orçamento participativo, alguns municípios começou na região sul, outros estados também estão fazendo. Antes de decidir ali na Câmara o orçamento, né, para o ano todo, é feito esse orçamento participativo em bairro. Então, cada bairro, numa determinada data, faz o orçamento participativo e a população decide junto o que é que vai incluir naquele orçamento, o que é que eles fazem. Então, é um orçamento que não é decidido pelo gestor ali público, somente fechado. A população junto auxilia, até porque tudo que o gestor faz, né, a princípio é para a população, então a população participa junto ali do orçamento das decisões, então é feito audiências públicas em bairros até que eles finalizem para estar sendo votada o orçamento maior. Ok? Vamos continuar. E agora a gente vai falar, para estar finalizando, né, e posteriormente a gente passa a nossa mensagem, sobre alguns tipos de iniciativas populares. Então tem alguns tipos aqui que provavelmente vocês não conheçam, que não tem no município de vocês, mas no livro traz para que vocês entendam como funciona. A Marribo, ele é um tipo de iniciativa popular que eles se reuniram para estar combatendo a corrupção nas prefeituras. Então eles criaram um site, cartilha, então você acompanha toda a questão de compra, de licitação, para que realmente veja se estão fazendo correto ou não. E aí eles jogam nesse site o que está certo, o que está errado, para que a população acompanhe. A gente tem o IBASE, que é o instituto que mantém ali questão no site eletrônico, sobre a questão da fome zero. Ele está ligado ali à fome zero, então eles fazem um levantamento, que são iniciativas populares, para realmente ver onde que é essa população que está com problema, né, questão ali da fome zero. O INCOR, ele reuniu em Santa Catarina, né, como autor do livro, né, foi feito lá, então a gente tem vários exemplos do Sul. São técnicos de controle interno e outras pessoas que criaram uma sociedade civil para agir em defesa do interesse público. Então, eles se movimentam para estar defendendo ali a população. O Observatório Social, eu tive a felicidade, quando eu fiz meu mestrado em Santa Catarina, em fazer parte. Ele também
é uma iniciativa popular. Para você participar do observatório, em Cáceres nós também temos esse observatório. Você não pode estar afiliado em nenhum partido político, você não pode ser nenhum gestor público. Então, são pessoas totalmente fora de qualquer questão partidária. Elas estão lá como cidadão para acompanhar e fiscalizar toda a questão pública. Então, eles acompanham licitação, qualquer aquisição de produtos, eles fiscalizam e eles se reúnem, eles colocam em jornal caso não está correto, eles denunciam. Então é um órgão que acompanha, vocês podem procurar na internet, começou no Sul também, é forte, e vários municípios já têm observatório que acompanham, participam seguidamente de toda a contratação pública. Isso é uma forma para que a gente veja realmente se os contratos estão sendo feitos corretamente. E como é público, as instituições públicas têm que permitir que eles participem e que acompanhem todo o processo. Bom, pessoal, então aqui a gente finaliza a nossa unidade 2. Ela é um pouco mais curta que a nossa 1, né? Por isso que o nosso tempo ficou um pouco menor. Mas ela é importante, ela traz também não só o papel ali do gestor, mas nosso também de estar acompanhando. E a gente vai estar finalizando aqui com uma mensagem para vocês. O que mais me surpreende na humanidade são os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde e, por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro e vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Bom, pessoal, então pensem, né? A gente tem que lutar pelos nossos objetivos, a gente tem que se esforçar, mas a gente também não pode deixar de lado nossa família, nosso lazer, nossos amigos. A gente tem que fazer com que tudo faça parte, que nos enriqueça como pessoalmente, como profissionalmente. E também não pensar, principalmente vocês como futuro, né, administrador público, gestor público, em si só. Nós estamos ali no papel que a gente presta, faz, né, um trabalho para a sociedade. Então, muito obrigado, né? A gente finaliza a nossa unidade 2 e até a nossa próxima unidade. Obrigada.